Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. SB Music, o maior selo LGBTQIA+, do mundo. Justiça condena Gilberto Barros por crime de homofobia. Celebração do orgulho lésbico em Museu Judaico. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Hoje é o dia do orgulho lésbico. Olá, eu sou Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Bom dia, sapatão! Ser sapatona é muito bom. Ser sapatona vai... O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no Popline. Com Glória Groove e Greg Queen, SB Music é o principal selo LGBTQIA+, do mundo. Publicado em 15 de agosto de 2022 por Liza Nayani. As artistas Glória Groove e Greg Queen, que somam quase 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, estão atualmente entre as 10 artistas mais escutadas do ranking global da plataforma de streaming. Com isso, o selo SB Music, que administra a carreira das cantoras, torna-se o principal selo LGBTQIA+, do mundo. O empresário e fundador da SB Music, Sami Elia, que já administrou carreiras de Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr. e Tijuana, comenta os planos internacionais do selo e os resultados alcançados com as artistas. Nós, como sendo boutique, prezamos muito a qualidade musical dos artistas. O mercado LGBTQIA+, do mundo está em expansão muito grande e vai crescer ainda mais. As duas artistas não são só para o Brasil, mas para o mundo. E a SB Music tem um planejamento mundial futuramente, revela o empresário. No casting da SB Music, Glória Groove ocupa o topo da lista e é a drag campeã de ouvintes mensais no Spotify, atualmente 4,7 milhões. Talento da empresa desde antes do início da carreira como drag queen, a cantora lançou todos os seus sucessos pelo selo, incluindo o primeiro single, Dona, em 2016. Manuela Chulan, Senior Marketing Manager Brasil, na The Orchard, destaca o desempenho do álbum Lady Lash e como esse trabalho foi abraçado, tanto pelo público quanto pelos parceiros da agregadora. A Glória é uma artista que sabe bem de onde veio e aonde quer chegar. E o Lady Lash é exatamente isso, é a sua verdade. Uma verdade muito bem recebida por todos os parceiros e pelo público em diversos momentos. Desde o lançamento, trazendo longevidade ao projeto e aos resultados que vemos no quadro. Tudo isso nos deixa muito orgulhosos e ainda mais animados com o que vem pela frente. Celebra Manuela Chulan. A SB Music expandiu a representatividade de seu cast em 2021 e passou a administrar a carreira de Greg Queen. Em pouco mais de um ano, a artista é considerada como uma das novas sensações do pop brasileiro. Greg Queen figura entre as 5 drags com mais ouvintes mensais no Spotify, mais de 261 mil, segundo o ranking global. Eleita Rainha do Universo, no reality show internacional Queen of the Universe, a cantora acaba de voltar de uma turnê no exterior e estreou música na trilha sonora da 3ª temporada da série Love Victor, produzida pela Disney. Em julho, lançou o single Brasíndia, em parceria com a drag queen indiana Honey Coenor. Atualmente, a SB Music conta com uma equipe de mais de 40 profissionais, entre músicos, equipe técnica, produtores, balé, DJs, coreógrafos, figurinistas, maquiador e profissionais especializados no atendimento. Tá, querida? Eu sou fina, querida. Eu sempre faço uma análise temporal do cenário musical, porque eu sou dessas. Porra. Não sou música, mas eu gosto de ficar analisando. E aí eu analiso como era no passado, como que tá agora, e quais os caminhos que a música pode alcançar no futuro. E eu acho que é muito, muito, muito inspirador ver artistas LGBTQIAPN+, tendo carreiras consolidadas e uma liberdade de expressão da sua arte, de suas vozes, de seus estilos e tudo mais.
Eu amo ver cantoras como Lineker, Mamundi, Alude, Doralice, Rico Dalla San, Glória Groove e muitas outras vozes alcançando lugares e públicos inimagináveis há algum tempo atrás. O babado é certo. E ter um selo comprometido a administrar a carreira musical de cantores e ainda mais ser o principal selo LGBTQIA+ do mundo é muito maneiro e de muita responsabilidade também. Cara, é sobre isso, quebrou todo o tabu. Entre as drags veio primeiro, que eu me lembre, né? Fazer muito sucesso a Pabllo Vittar. E o quê? Que bombou bastante e aí, consequentemente, as pessoas foram descobrindo e abrindo mais espaço, né, pra outras drags. E aí veio Lia Clark, Aretusa Love, Potiguara Bardot e Greg Queen, né? A propósito, que linda, gente, que linda que é a apresentação final que a Greg fez lá no Queen of the Universe, cantando Rise Up. Nossa, maravilhoso, assistam. Babado, maravilhoso, amém. E pra além da voz, né, tem toda uma performance, uma cultura envolvida. A nossa Lady Lash traz muito disso também, né? É, gata. E que tenham mais selos voltados a impulsionar a carreira de artistas LGBTQIAPN+. E enquanto isso, bora dar muitos plays em todos os artistas independentes que estão nesse corre. Deu na Folha de São Paulo. Justiça condena apresentador Gilberto Barros à prisão por dizer que vomita e bate em homens que se beijam. Publicado em 16 de agosto de 2022, por Mônica Bergamo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, condenou o apresentador Gilberto Barros a 2 anos de prisão pelo crime de homofobia por causa de um comentário feito no programa Amigos do Leão, exibido em seu canal do YouTube em setembro de 2020. Cabe recurso. Por ser réu primário e pela pena ser inferior a 4 anos, a juíza Roberta Haled Gondim Teixeira, que proferiu a sentença, substituiu a privação de liberdade por medidas restritivas de direito. O apresentador Gilberto Barros prestará serviço à comunidade pelo tempo da pena e deverá pagar 5 salários mínimos que serão revertidos na compra de cestas básicas para organizações sociais. O comentário que levou à condenação foi feito em um episódio sobre os 70 anos da TV brasileira. Gilberto Barros, também conhecido como Leão, disse que quando trabalhava na Rádio Globo na década de 1980, tinha que presenciar beijo de língua de 2 bigodes, pois havia uma boate para o público LGBTQIA+, em frente ao local. E prosseguiu. Não tenho nada contra, mas eu também vomito. Eu sou gente, ainda mais vindo do interior. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanhe os 2, mas faz. A defesa de Gilberto Barros confirmou sua fala, mas negou a acusação. Os advogados disseram ainda que o apresentador se mostrou constrangido pela situação, pois sempre usou sua arte ou ofício para melhorar o país. Afirmaram também que, pelo seu sangue italiano, ele costuma falar muito, mas jamais teve a intenção de incitar a violência. Em sua decisão, a juíza afirma que houve agressividade das palavras aplicadas, as quais discriminaram os homossexuais, especialmente diante do uso da palavra nojo, e que a fala atingiu a comunidade LGBTQIA+. A manifestação verbal do acusado ajusta-se à prática e indução da discriminação e preconceito em razão da orientação sexual, não havendo falar-se em liberdade de expressão na medida em que esta não abarca o discurso de ódio, diz a magistrada. Gilberto Barros foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo, o MPSP, pelo jornalista William de Luca, também militante da causa LGBTQIA+. Eu sou gente e, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanhe os 2, mas faz. Cara, isso foi dito por um apresentador nacionalmente conhecido. O cara é um comunicador e por isso que eu sempre falo que o microfone ele é uma ferramenta potente e cabe a cada um saber qual atribuição dará a ela. Exatamente. Você pode fazer o bem, você pode usar o microfone como instrumento de propagação de informação ou transformá-lo em uma arma de ódio, que foi o que ele fez. E ainda utilizou a justificativa de que por ter um sangue italiano, costuma falar muito.
Ah, vai tomar no cu vocês, hein? E o famoso, não tive a intenção, que corresponde ao me desculpe se você se sentiu ofendido. Se dane, cansei. Antes de tudo, eu quero parabenizar a juíza pela decisão proferida, pelas argumentações muito bem embasadas e fundamentadas, e também ao Ministério Público por ter dado andamento à denúncia, que foi o que possibilitou ele ir a julgamento. Passamos, caralho! Eu vejo dois lados que eu quero destacar dessa história, pra gente pensar, pra gente analisar na vida, enfim. O primeiro é o lado positivo, que é a aplicação de sanções de um caso de homofobia, e ainda mais em uma pessoa famosa e rica, que é algo inédito no nosso país e que deve ser tomado como exemplo para mais aplicações futuras em outros casos. O sistema é foda. E a parte ruim que eu quero destacar é para não tomarmos isso como uma grande vitória, mas sim como um avanço. Por que eu falo isso? Primeiro, pela ausência de uma legislação específica. Eu já falei sobre isso aqui em outro programa. Não dá para crimes de homofobia serem enquadrados em crimes de racismo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem é homofóbico pode ser racista, e não quem é homofóbico é racista também. Tem que ter uma tipificação penal específica para uma melhor aplicação e proteção de direitos. O segundo ponto é que a pena de reclusão, o regime fechado, de 3 anos é pouco, né? Ainda mais quando se coloca em risco a integridade física e a vida de alguém. Ninguém cumpre uma pena de 3 anos, sabe? Ao menos não deveria, né? Tem regressão de regime e até mesmo uma conversão em multa, que foi o que aconteceu com Gilberto Barros. E isso não assusta, entende? Ninguém toma como uma lição do tipo, vou pensar 10 vezes antes de ser LGBTQIAPN+ fóbico, porque eu posso ser preso. Não tem esse efeito. Pelo contrário, na verdade. Nas experiências que eu tive quando eu era criminalista, independente se é réu primário ou não chegava ao ponto da pessoa ser encarcerada, né? Tem muitos mecanismos jurídicos para conseguir livrar alguém de uma prisão, suspensão condicional de pena, de processo, enfim. Então só fica preso por muito tempo nesse país quem é preto e pobre, galera. Essa é a realidade. Até mesmo em penas pequenas, porque aí a pessoa fica anos em reclusão esperando um julgamento. Caso contrário, não vai ser penalizada dessa forma. E por fim, outro ponto que eu acho importante destacar é essa ausência de atuação do Estado em determinar o que é a liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão se você ofende alguém, se você violenta alguém com suas palavras. A sua liberdade termina quando começa a do outro. Essa parte, sim, está escrita em lei, mas eu sinto que é necessário dizer detalhadamente, porque as pessoas não entendem ou não querem entender, né? Tem que deixar isso explícito, escrito, bem explicadinho, bem determinado, para que não tenham casos de pilantras que possam falar, que podem dizer o que bem entenderem, porque é somente uma manifestação de opinião. Já tô cedo! Erra nunca! Descansa, militante! Olha, tá sendo quebrado! Pois bem, como eu falei, não é uma vitória final, mas é um bom avanço, com certeza é um bom avanço. A gente tem que continuar exigindo uma legislação específica, tem que continuar exigindo o cumprimento de lei. Como foi falado na matéria, ainda cabe recurso. Muita coisa pode mudar, mas é o primeiro caso que pode ser multiplicado e passar a ser muitos outros, né? Então, vamos aguardar. E eu finalizo deixando aqui exposto o meu profundo repúdio e desprezo ao Gilberto Barros. Deu na mídia ninja. Dia do Orgulho Lésbico. Ato do Museu Judaico celebra legado da ativista Roseli Ruth. Publicado em 16 de agosto de 2022 via Planeta Foda. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. Em 19 de agosto, Dia do Orgulho Lésbico, acontecerá o evento Em Memória de Roseli Ruth, Lesbianidade e Resistência, no Museu Judaico de São Paulo, para homenagear a ativista Roseli Ruth, ícone do ativismo lésbico no Brasil. O evento é uma parceria entre o Gaavá, coletivo LGBTQIA+, do Instituto Brasil-Israel, o Museu Judaico de São Paulo, o Cine Sapatão e Arquivo Lésbico Brasileiro. Judia, Roseli Ruth, nascida em 1959 e falecida em 1990, foi uma militante lésbica feminista, com papel fundamental na origem da organização do movimento LGBTQIA+, no Brasil, quando o país passava pela transição democrática após a ditadura militar.
No mesmo dia, 19 de agosto, em 1983, a ativista foi uma das principais articuladoras do levante do Ferros Bar, conhecida como Nosso Pequeno Stonewall, e este é o motivo para que a data seja conhecida como Dia do Orgulho Lésbico. Esse evento é importante porque estamos fazendo o resgate da memória de uma pessoa que teve um papel único na história recente desse país, embora seja pouco conhecida. Ela é uma figura muito especial, que desperta paixão e admiração. O seu carisma atravessou a geração, apesar de sua morte precoce. Afirma Daniela Weiner, do GAVA, coletivo LGBTQIA+, do Instituto Brasil-Israel. Roseli integrava o coletivo GALF, Grupo de Ação Lésbica Feminista, e foi a primeira lésbica a falar abertamente sobre sexualidade e identidade na televisão, em 1985, no programa da apresentadora Hebe Camargo. Muitas pessoas acham que mulheres lésbicas não são mulheres. Eu sou lésbica e me sinto mulher. Acham que é um terceiro sexo, uma marciana. Acho isso importante porque quando a gente pensa que se é mulher, coloca-se um estilo de vida lésbico para qualquer mulher. Disse Roseli na ocasião, quando também respondeu comentários preconceituosos. Fernanda Elias, membra do Cine Sapatão, exaltou a coragem da ativista no programa e em toda a trajetória pela visibilidade lésbica. Roseli Ruth teve a coragem de ir ao programa da Hebe Camargo para debater o tema da lesbianidade quando o tabu obrigava muitas mulheres a se esconderem até de si mesmas. Colaborou na articulação de diferentes pessoas e grupos que resultou em uma proposta de artigo, apresentado à Constituinte de 1987, pela livre expressão da sexualidade. Agosto, mês de uma das letras mais invisibilizadas, estereotipadas e silenciadas dentro da comunidade LGBTQIAPN+. E isso inclui, a história do movimento lésbico por consequência e toda a sua importância na luta e desenvolvimento da nossa comunidade. Você conhece a história do movimento lésbico brasileiro? Fala real, conhece? E aí, gatinha? A Roseli Ruth é um nome bem conhecido, ainda mais, como mencionado na matéria, pela entrevista que ela deu na Hebe em 1985. Ela atuou no grupo lésbico feminista e no grupo SOS Mulher. Depois ela saiu do SOS e foi para o grupo de ação lésbica feminista, o GALF. E nessa época ela criou o boletim bem famoso chamado Xana com Xana, que era vendido no Ferros Bar. E através desse boletim passou a ter um burburinho, políticos e grupos conservadores da sociedade paulistana, advogados, souberam da existência dele e desse encontro, que ocorria no Ferros Bar. E aí, a partir disso, ela passou a dar várias entrevistas e a falar abertamente sobre o movimento lésbico e sobre o amor, entre mulheres, algo que era pouco dito, era sempre, até hoje ainda é muito, vem com muitas falas preconceituosas, estereotipadas, enfim, muitas agressões. A Roseli, ela deu a cara a tapa e além de aparições públicas na mídia, ela também escreveu vários arquivos e em 1983, há exatos 39 anos atrás, no dia de hoje, dia 19 de agosto, houve uma invasão no Ferros Bar. O que aconteceu? Os proprietários do bar, eles proibiram a circulação do Xana com Xana e eles agiram de uma forma violenta até a essas mulheres. E aquele negócio, tipo, você aceita meu dinheiro, mas não aceita quem eu sou. E houve uma super manifestação protagonizada por lésbicas contra essa discriminação e também com outras pessoas da comunidade, na época os famosos GLS. E foi tão grande que fez tanto barulho assim que passou a ser conhecido como o Stonewall brasileiro. E aí em 2008, essa data passou a ser conhecida pela Assembleia Legislativa de São Paulo como o Dia do Orgulho Lésbico. Sapatonas, eu sinto longe o cheiro de couro. Nessa data, no dia de hoje, eu também quero destacar que as mulheres negras, lésbicas, sempre foram muito apagadas da história. E até hoje reivindicamos o nosso lugar, protagonismo. Pouco se fala da existência da mulher negra lésbica, da mulher negra translésbica. Tem sempre aquele silenciamento
de nossas vozes, da nossa existência, e como Audre Lorde sempre diz, é necessário romper esse silêncio com ou sem medo, e costumam sempre lembrar da existência da mulher negra somente no dia 25 de julho ou no mês de novembro, mas é importante também lembrarmos das mulheres lésbicas, negras lésbicas, no dia de hoje, e por isso que eu quis trazer essa menção também, pois a mulher negra sapatão existe e tem muita importância na formação e construção da história do movimento lésbico e do movimento LGBTQIAPN+, num todo. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! E bom, como hoje é o dia do orgulho, como eu acabei de falar aqui pra vocês, eu vou me expor mais uma vez aqui nesse podcast, porque é o que eu mais faço. Bota a cara no sol, Mona! Eu vou ler um texto que eu escrevi para a primeira mulher que eu amei na minha vida. Eu tô passada. E ele se chama Mulher dos Meus Olhos. Pode, por favor, tira o som, só a voz. Mulher dos Meus Olhos. A primeira vez que vi a Mulher dos Meus Olhos, nada me chamou a atenção. Nós conversamos brevemente e sem nenhuma pretensão, mas eu penso se realmente ela não me chamou a atenção naquele momento, já que lembro exatamente o primeiro dia que nos vimos. Eu guardei seu número no contato do meu celular e até cheguei a mandar uma mensagem porque nós iríamos nos encontrar, pois ela estava coordenando uma excursão. Fomos nos encontrando semanalmente por acasos e compromissos da vida. Não conversamos por longos encontros, acredito que ela nem me percebia, porém aos pouquinhos, a cada dia ela ia criando espaço nos meus olhos. Não demorou muito para eu ficar vidrada e acompanhar automaticamente seus movimentos, ações e gestos. Calma, eu não a perseguia, porém quando a encontrava, não conseguia deixar de admirar. Meus olhos a acompanhavam registrando tudo, criando um acervo mental a nunca ser esquecido. Tinha a sessão do jeitinho único de andar e dançar, de como falava quando estava feliz, desanimada, triste, estressada e ansiosa, dos tons de cores das roupas que usava que mais se destacavam em sua pele, da maneira que prendia o cabelo trançado, da risada que dava quando queria ser simpática, da gargalhada deliciosa e descontrolada, da maneira suave que encostava nas pessoas para fazê-las se sentirem acolhidas e dos diversos olhares. Lembro-me da primeira vez que o olhar da mulher dos meus olhos cruzou de verdade com os meus. Foi após as férias do ano passado. Ela me olhou diferente, ficou feliz por me ver. Veio em minha direção e seus olhos encontraram os meus. Instantaneamente senti os brilhos e a emoção dos meus no tão esperado e desejado encontro. Foi breve, já que não sustentei o olhar por muito tempo. Aos poucos, a mulher dos meus olhos foi se aproximando e meus olhos gravando mais detalhes, como a quantidade de pintas que há no seu rosto e corpo, e como balança as mãos ao ficar ansiosa. A mulher dos meus olhos passou a ser mais real e presente. Mas mesmo assim, meus olhos nunca se acostumaram com sua presença. A cada novo dia, meus olhos ficavam ainda mais encantados por ela. Meus olhos choraram quando fizemos amor, nas diversas vezes que ela disse me amar, nas brigas e quando os olhos dela também choraram. Hoje não encontro mais com a mulher dos meus olhos. Sabemos que iremos nos ver futuramente, mas possivelmente de uma forma diferente. Porém, meus olhos já se emocionam e se agitam com a possibilidade de encontrar, nem que seja só mais uma vez, a mulher que os fez amar. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e eu, Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts, conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos na próxima sexta, mas não se esqueçam que o podcast é diário e segunda, a partir das 6 horas da manhã, estaremos de volta. Ouça o Bom Dia Bicha nos principais reprodutores de podcasts e além do Bom Dia, vocês também podem me encontrar no podcast Tenho Uma Ex. Eu tenho uma ex. Toda terça tem um episódio novo contando alguma história de ex. Vocês até sentiram um pouquinho aqui, já que eu li algo sobre o que eu escrevi de alguma ex. E é isso, gente. Um grande beijo. Se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Tchau!